Saudações, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso e vosso podcast No Que Tange. Eu sou Guimarães Silva e é um enorme prazer tê-lo novamente conosco em mais uma edição pelo mundo do direito. Hoje, à semelhança do dia de ontem, damos continuidade a essa edição especial que passa por fazer conversas com candidatos a bastonários da Ordem dos Advogados. E para hoje temos como convidado o Dr. José Carlos, candidato pela lista D. Dr. José Carlos é advogado desde 2008, é titular da cédula profissional 767. Seja muito bem-vindo ao podcast No Que Tange, Dr. José Carlos. Muito obrigado e saudações a todos os que nos acompanham neste momento. Dr. José Carlos, esta é a oportunidade que tem para falar, é mais uma oportunidade das várias que já teve, que vai ter ainda, para falar com os seus eleitores, para falar com os associados da Ordem dos Advogados de Angola, de mostrar a eles a sua visão e perspectiva para o futuro da advocacia em Angola. Nós preparamos algumas questões para si, que vão facilitar essa interação com os eleitores, com os associados, e permitir que possa deixar ficar aqui o seu manifesto eleitoral, o seu programa de atividade para a Ordem, caso mereça a confiança dos eleitores e vença, não é, as eleições para o cargo de bastonário da Ordem dos Advogados. Deverá fazer as respostas às questões em até 50 minutos. Vamos fazer várias perguntas sobre os mais variados temas. Não vai fazer perguntas difíceis? Não, todas fáceis. Para si serão todas fáceis. Iguais a que fizemos e faremos aos outros candidatos. Não há aqui diferenças, não? A primeira será ligada então à sua apresentação e eu vou começar por questionar, não é, um pouco sobre a sua trajetória na advocacia e sobre os motivos que lhe levaram a apresentar a sua candidatura a bastonário da Ordem dos Advogados. Muito obrigado. Disse há bocado que eu sou advogado desde 2008. Na verdade, em 2008, eu iniciei o meu estágio. Só que, nessa altura, eu concluí o número de casos exigíveis em cerca de 4 meses, mas depois tive que completar 6 meses de formação daquele curso que começou, e foi no ano em que começou, o curso de estágio. E só em 2010 é que efetivamente foi inscrito, porque havia uma disposição que recomendava que só depois de 1 ano e 6 meses é que nos podia ser otorgada a cédula. Então eu só fiquei efetivamente registado em 2010. Ok. E o que motivou? Na verdade, o que queríamos com essa pergunta é saber toda a sua trajetória. Em 2010, depois o que é que fez? Em 2010, em 2008 comecei o estágio, em 2010 tornei-me advogado efetivo, com cédula definitiva. De lá para cá sempre estive ligado, na altura, ao escritório Sérgio Raimundo e Associados. O Sérgio foi meu professor, foi meu patrono, e hoje somos sócios na Sociedade de Advogados Sérgio Raimundo. De lá para cá, eu tenho uma fortíssima inclinação para questões de fórum criminal. É a minha grande paixão, é motivo, tem vida, tem dinamismo, tem ação, e é muito mais rápido que o processo, que as ações cíveis. Enquanto advogado, tenho experiência de ter trabalhado ao longo destes anos em todas as províncias da República de Angola, quer em fase de instrução como em fases judiciais, cíveis ou criminais, maioritariamente em processos criminais. Conheço a Angola judicial toda, de Cabinda ao Cunene. Da mesma forma que conheço a Angola geográfica de Cabinda ao Cunene, e hoje, com propriedade, digo, também conheço a Angola advocatícia. E o que é que levou a apresentar a sua candidatura como bastonário para o cargo de bastonário? Eu nos 2 mandatos do bastonário Cachimbombo, apesar de não pertencer ao Conselho Nacional, mas sempre estive muito ligado à sua equipe de trabalho. Tivemos muito trabalho do qual participamos, aqueles programas do Direito para Todos, as participações às conferências internacionais da SADC, da UALP, e então isto começou a despertar em mim
um interesse cada vez maior sobre a vida interna da Ordem. Perceber o que era a gestão interna da Ordem, quais eram os problemas reais da Ordem. E quando foi da candidatura do bastonário Luís Paulo Monteiro, eu fui agraciado com aquele convite, com a confiança dele para integrar o seu grupo de trabalho. Portanto, com o bastonário Luís Paulo Monteiro, eu caminhei nos 2 mandatos com ele, já na condição de Conselheiro Nacional. Se merecer a confiança dos associados para o cargo de bastonário da Ordem dos Advogados, quais são as suas visões? O que é que pretende? Primeiro dizer que esta proximidade, quer no consulado, nos 2 consulados do bastonário Cachimbombo e agora nos 2 consulados do bastonário Luís Paulo Monteiro, em que estive dentro da equipe, pertencia à equipe que trabalhou por dentro da Ordem, eu tive a oportunidade de conhecer efetivamente a nossa Ordem por dentro, a gestão, a vida da nossa Ordem, e ter uma percepção real daquilo que são os problemas, as dificuldades da nossa advocacia. Então, por força disso, eu senti que tinha a responsabilidade de, numa altura em que há renovação dos órgãos sociais, eu candidatar-me, porque não posso deixar de reconhecer que, ao longo dos anos, ou seja, de 1996, que foi instituída a nossa Ordem, as várias equipes, os vários bastonários que por lá passaram, foram fazendo crescer a nossa Ordem de forma gradual e até mesmo vertiginosa. E por força disso, eu entendi que seria um risco para a nossa Ordem eu não me candidatar, na perspectiva que comecei a perceber que havia intenções de candidatura de colegas que, segundo o meu conhecimento, não têm qualquer referência, não têm qualquer conhecimento da vida interna da Ordem. Portanto, seria um risco para aquilo que são os ganhos conseguidos pela nossa Ordem ao longo de todos estes anos, ficarem à mercê de alguém que, efetivamente, apesar de ser advogado, não conhece a Ordem por dentro. Isto foi o grande mote que me levou a candidatar. Propostas específicas que tem para a Ordem dos Advogados de Angola e para o futuro da advocacia, se vencer essas eleições? Eu acredito piamente que vence estas eleições, por uma razão muito simples. Com o devido respeito e consideração que tenho pelos meus colegas que estão na corrida, mas eu digo que tenho esta convicção e esta certeza, porque eu sou advogado em tempo integral, tenho hobbies, mas a minha vida é advocacia. E o nosso eleitorado, que é muito exigente e crítico, sabe quem efetivamente é advogado e conhece as valências de cada um enquanto advogado. E é preciso que as pessoas não se esqueçam. Isto é uma eleição para os órgãos sociais da Ordem dos Advogados. Não é para colégios, não é para qualquer outro tipo de atividades. E por ter ciência disso, eu tenho a convicção que sim, merecerei a confiança do eleitorado, até porque a minha perspectiva, e uma vez que já começou realmente a campanha eleitoral, a minha perspectiva é ir ao encontro de cada um dos meus colegas, ou seja, lá onde há um advogado, com maior ou menor dificuldade, a minha pretensão é lá chegar. E ir falar com os meus colegas direta e pessoalmente. E quando falar com esses colegas direto e pessoalmente, quais serão as propostas em concreto que vai apresentar a estes colegas? Portanto, o que nós pretendemos neste momento é ter uma Ordem que seja interativa, forte e unida. Isto para quê? Para que consigamos elevar aquilo que são os níveis de dignificação da nossa classe. Porque entendemos nós que só com este nível, com elevados níveis de dignificação, nós estaremos em condições, poderemos efetivamente realizar a nossa missão. E uma vez realizada a nossa missão, nós estaremos sim a construir, a viver, do ponto de vista material, o verdadeiro Estado democrático e de direito em Angola. Portanto, nós temos vários domínios para atacar, e a título de exemplo, vou-lhe dizer,
Nós temos um problema grave hoje que tem a ver com a qualidade nossa, e eu falo em termos gerais, nossa, advogados. A nossa prestação hoje tem estado a ser posta em causa. Por quê? Porque daquilo que é o nosso conhecimento, do diagnóstico que nós temos feito, sobretudo, primeiro, nós temos hoje proliferados um sem número de institutos superiores com, vou dizer, com cursos de direito. Temos universidades com faculdades de direito. E, na verdade, é que cada uma dessas instituições de ensino tem o seu currículo académico. E que alguns a gente até duvida que sejam mesmo currículos para a formação em direito. Então, quer dizer, já vêm os advogados com algum problema de base de formação. Aliado a isto, nós temos um problema enorme com a qualidade dos estágios. Nós, os patronos, eu não me posso pôr de parte, porque eu entendo que um advogado é uma pessoa física, mas a verdade é que advogados somos todos nós. E quando toca a um colega meu, tocou a mim também. Não me posso pôr de parte. Nós, os patronos, a maior parte de nós não tem estado efetivamente a patrocinar o estágio dos colegas. O que acontece, e digo isso porque nós vamos às vezes ao tribunal e deparamos-nos com peças, primeiro, mesmo naquelas instâncias em que não é permitido o estagiário subscrever determinada peça isoladamente, sem o acompanhamento do patrono, encontramos peças subscritas pelo advogado estagiário. E olhamos para a qualidade da peça, o conteúdo da peça, e vezes sem número há que é mesmo de bradar os céus. No consulado passado, não neste que está a cessar, tinha sido criada uma comissão de acompanhamento aos advogados jovens. E neste consulado ela, em rigor, não funcionou, não chegou a ser impulsada. Nós pretendemos repor esta comissão a funcionar. Porquê? Porque esta comissão, por força daquilo que nós já estamos a trabalhar com os conselhos provinciais e as delegações, criar a bolsa do patrono, saber quem é patrono, quem tem condições em determinado conselho ou determinada delegação de exercer o patronato, para podermos ir por via das comissões que vão, uma funcional central, e teremos as provinciais nos conselhos e nas delegações. Por via da atuação dessas comissões, nós saberemos em concreto qual é a situação real de cada escritório, de cada advogado que está a estagiar. Porquê? Os patronos ficam, os estagiários há vezes que dizem: eu há 3 semanas não vejo o meu patrono. Há um mês que o patrono não aparece. O que nós vamos assistindo muitas vezes, que é atentatória à nossa dignidade, é vermos patronos fazerem dos nossos colegas estagiários verdadeiros empregados, meninos de recado. Vai buscar e levar envelope. E vezes sem número, vemos coisas piores, mais bizarras ainda, que é patrono entrar pelo tribunal adentro, um fatinho arrumadinho, gravata slim fit, e atrás o seu colega transformado em roboteiro, com a sua pasta e com a toga, que às vezes até vem num porta-fatos, e o trabalho do estagiário é esse. Em muitos casos, temos estado a ver isso por todo o país. Há necessidade de se combater a isso. Combatendo isso, obviamente, nós estaremos a elevar o nível e a qualidade, a dignificar melhor a nossa profissão. Nós temos, a título de exemplo, a pretensão de... Hoje o CEF funciona central e já está disseminado pelos conselhos, e já há delegações em que também já têm núcleos do CEF. Nós pretendemos melhorar a formação dos nossos advogados, termos formação permanente. O CEF tem, mas pretendemos incrementar. Porquê? Porque a nossa atividade é dinâmica. E se nós não mantivermos os níveis de formação atualizados, há de chegar um momento em que não teremos condição de atender a demanda com a qualidade que se impõe. Então, o CEF, por via das comissões de acompanhamento e dos núcleos, nós saberemos de que é que
determinada região precisa em termos formativos. E para isso pretendemos que o CEF estabeleça protocolos com universidades nossas, internas, e também com universidades e instituições de formação externas, na perspectiva de os melhores técnicos, os melhores formadores destas instituições nos possam vir ministrar determinados módulos e pacotes formativos. E mais do que isso, o nosso CEF já atingiu um nível de qualidade de formação que precisa, não pode mais continuar aí, tem que dar o salto. E é apenas um centro de formação. O que nós pretendemos, e que é factível, é transformar o CEF num instituto, na verdade é numa academia do advogado, uma escola específica de formação de advogado. E com essa transformação, então, o nosso CEF poder, aquilo que é o nosso CEF hoje, poder ministrar cursos de pós-graduação, mestrados e até mesmo doutoramentos. Quem sai a ganhar é a nossa classe. Estaremos melhor formados, estaremos melhor preparados e prestaremos melhor serviço. Nós temos, não lhe vou escorrer o programa todo porque não temos tempo para isso, até porque o programa está disseminado pelos vários veículos de comunicação e de informação. Mas, por exemplo, nós temos um problema sério, seríssimo, hoje, que eu até já digo que não é um problema, pois é um fenómeno. Dos mais de 10 mil advogados que somos no país, menos de 1/3 paga a cota. E o pagamento da cota é um dever estatutário. A fonte de financiamento da Ordem dos Advogados é a cotização. A Ordem dos Advogados, pela sua natureza, não pode viver de outra fonte de financiamento que não seja a cotização. Portanto, nós pretendemos e vamos conseguir trabalhar com todos os colegas na interatividade de que se fala, trabalhar com todos os colegas na perspectiva de sensibilizar a classe para a cultura da cotização, do pagamento da cota. Porque, não pagando a cota, nós nos estamos a prejudicar a nós. Vou lhe dar um exemplo. Hoje, só o Ambo e Cabinda têm sede própria. Todos os outros imóveis ocupados, quer por conselhos provinciais, como por delegações, são arrendados. E até mesmo as sedes próprias têm encargos. Cada conselho provincial ou cada delegação precisa, no mínimo, de ter uma arrecadação não inferior a 700 mil kwanzas para suportar os encargos com a renda, os encargos com a água, com a energia, com a internet, com os consumíveis. Há uns que têm 2 auxiliares, um que é o auxiliar de limpeza e outro que faz de secretário, mas há conselhos e há delegações que, pela demanda que têm hoje, já têm até 4, 5 funcionários. Portanto, se nós não cotizarmos, o que vai acontecer é os nossos conselhos, as nossas delegações e a própria ordem em si não ter condição de se manter. Não cotizando, estamos nós a atentar contra a nossa dignidade. Se eu não tenho casa, ou se tenho casa completamente desarrumada, o meu vizinho me vai respeitar? O meu vizinho me vai considerar? Certo que não. Certo que não. Então, para ultrapassar isso, nós pretendemos. Nós temos hoje um problema que está-se a transformar moda. Cada vez mais nós vamos assistindo episódios em como advogados são detidos no exercício da profissão. E por acaso agora, numa das províncias por que passei, um colega perguntou: mas doutor, então você quer elevar os níveis de dignidade da classe? Quando for detido um advogado, o que é que vai fazer? O que é que a sua equipa pensa fazer? Doutor Guimarães, o problema não é esse. A nossa perspectiva não é esperar que seja detido um colega para que intervenhamos, não.
a nossa perspectiva é trabalhar para que não voltem a ocorrer este tipo de situações. Funciona, na ordem, a Comissão de Defesa dos Direitos, Garantias e Prerrogativas dos Advogados, e também funciona nos conselhos provinciais e nas delegações. Nós, como é positivo, nós pretendemos manter isto. Porque a ideia da nossa caminhada é um renascer assente nas conquistas do passado. Aquilo que é positivo vai ficar e vamos manter. O que não for é que vamos naturalmente procurar inovar. Esta comissão de prerrogativas deve-se manter. E quando nós falamos da interatividade, nós pretendemos ir ao encontro dos outros operadores do sistema de administração de justiça para que, de forma diplomática e pedagógica, procurar que eles alcancem aquilo que vem consagrado, quer na nossa Constituição da República, como nos nossos estatutos, como sendo as nossas prerrogativas, ou seja, aquilo que permite os instrumentos legais que permitem que nós exerçamos a nossa função, a nossa profissão, sem de maneira alguma sermos molestados. É difícil, mas não é impossível. E nós, com a qualidade dos técnicos que integram a nossa equipa, a lista composta por nós e os colegas que estão por todo o país nos conselhos provinciais, nós vamos sim dinamizar na perspectiva do contacto permanente com estes outros entes operadores do sistema da administração da justiça e certamente com tranquilidade nós vamos conseguir alcançar esse desiderato. Para resolver o problema das cotas, neste momento, e um pouco antes mesmo de começarmos a campanha, à medida que nós fomos visitando os conselhos, nós fomos já pedindo que se começasse a fazer um diagnóstico sobre as verdadeiras razões do não pagamento de cotas. Porque é um problema que assola o país todo. E estamos a colher. Qual é a ideia? Depois de termos estes resultados, é propormos uma avaliação, com o relatório final, propor-se uma avaliação para a situação das cotas, que pode resultar em uma de 3 situações: manutenção do valor, alteração ou agravação do valor, ou a sua redução. Mas a verdade é que isenção de cotas não podemos, porque ao partirmos para essa via, primeiro, estaremos a agir contra os nossos estatutos, segundo, na prática estaremos a matar a nossa ordem. E nós não nos propomos a isso. Nós propomos governar verdadeiramente a ordem, na perspectiva de manter os níveis alcançados, mas continuar a elevar o seu crescimento. Nós temos identificado, e propomos fazer isso, um problema que tem a ver com a assistência judiciária. A assistência judiciária decorre da Constituição e decorre também dos nossos estatutos. Mas a grande verdade é que, de uma análise feita com alguma profundidade, nós identificamos 2 problemas que podemos resolver. Por quê? Porque resolvidos estes problemas, temos a certeza que parte considerável dos nossos colegas poderá passar a ter condição de suportar as suas obrigações. Só que a tabela de honorários, que não somos nós que a criamos, é o Executivo que a cria, a tabela de honorários hoje mostra-se completamente desajustada à realidade. Nessa tabela já vem definido e especificado o valor de honorários a pagar por cada tipologia de processo. Por serem valores irrisórios e que não se ajustam à realidade do nosso mercado, não ajudam o advogado a fazer face às suas necessidades e às suas obrigações. Pretendemos propor imediatamente uma alteração ou um ajuste à tabela de honorários à situação económica do momento. Para quê? Para que aquilo que o advogado ofere em termos por conta da assistência judiciária, efetivamente sirva para o ajudar a cuidar de si, a cumprir aquilo que são as obrigações. A outra questão que também pretendemos e temos a certeza que conseguiremos é relativamente à questão da assistência judiciária, tem a ver com o regulamento de pagamento da assistência judiciária. A forma de pagamento. O advogado recebe um processo hoje de assistência judiciária
por várias vias, não é? Por indicação do tribunal, eu não gosto muito do termo por nomeação, porque os juízes nomeiam defensores, eu não gosto, porque eu não sou o empregado do tribunal para ser nomeado, eles indicam advogados ou aquelas pessoas que vão à ordem por via dos seus conselhos e ou delegações, e mesmo a nível do Conselho Nacional, ou então o contacto direto. O advogado, depois de ter ser indicado para assistir alguém, autua o processo, dá nota, dá conhecimento ao conselho ou à delegação a que está vinculado e corre o processo. A verdade é que o pagamento é só no fim do processo. O que é que acontece? Nós temos processos que podem demorar anos. Se eu hoje, ao receber o processo, tenho a perspectiva de, com ele, arrecadar 20 mil kwanzas, eu hoje, com 20 mil kwanzas, tenho a possibilidade de acudir a determinado volume de preocupação. Daqui a 2 anos, dada a vulnerabilidade do nosso mercado ou a instabilidade da nossa política cambial, eu, com 20 mil kwanzas, se calhar nem 1/3 do que consigo fazer hoje resolvo. Então, qual é a proposta que nós levamos? Nós levamos a proposta na perspectiva de se alterar a forma de pagamento. Primeiro, a atualização da tabela e depois alterar-se a forma de pagamento. Alterar-se a forma de pagamento, por quê? Guimarães, nós, enquanto advogados, e acontecerá, se não com todos, como eu, com a esmagadora maioria, quando um cidadão nos vai tocar a porta para a gente atender, quando assumimos determinada causa, no momento em que já dizemos sim, vamos trabalhar nesse processo, se nós temos já ideia de por onde vamos caminhar, nós fixamos honorários. Se não tivermos ainda uma ideia muito mais real da coisa, no mínimo fazemos uma provisão de honorários. Mas quer numa, quer noutra situação, nós já, em princípio, e por via de regra, já cobramos 50%. Para começarmos imediatamente a trabalhar. Que eu tenho problemas com comunicação, tenho deslocação, tenho os consumíveis do escritório, o tempo para pensar e para preparar peças, então já nos são pagos 50%. Por que não, na assistência judiciária, alterar-se o regulamento, em vez de esperar fazer prova no fim do processo, também nos serem pagos, a partir do momento que o colega faça a prova, que está a trabalhar naquele processo, havendo já a verba alocada para aquele período de exercício, é correto que lhe sejam pagos os 50%, por exemplo. Nós temos a perspectiva de incrementar aquilo que são as nossas relações com as outras organizações internacionais. Já temos algumas, por exemplo, com a UALP. A UALP perdeu um bocado de velocidade, mas a ideia é continuar com a UALP, com a SADC Lawyers Association, com a PALO, com tudo. Porquê? Porque isto dá-nos a possibilidade de interação com outras realidades jurídicas e advocatícias e permitem naturalmente depois, em termos comparativos, nós trazermos para nós o que é de positivo que se pratica em outras paragens. Mais ou menos em termos gerais é o que pretendemos. Há um problema que nós temos identificado, Dr. Guimarães, hoje tem a ver com problemas de ética. Nós temos colegas hoje que, por exemplo, fazem uma participação à ordem e vezes há que o documento nem protocolado está, mas ele já aparece a circular pelas redes sociais. Os nossos problemas são para ser cuidados por nós. O comerciante, com o devido respeito da profissão de cada um, que faça a publicidade que quiser, mas nós não. Uma peça de um processo que está a tramitar, o processo acabou de ser autuado, ainda nem sequer chegou à mesa do magistrado que há de proferir o despacho, e já está a circular. A Comissão de Ética tem que trabalhar, porque são práticas atentatórias à nossa dignidade, à nossa dignificação. Não podemos
Não podemos permitir que este tipo de situações ocorram. Nós temos alguns regulamentos e os nossos próprios estatutos que precisam de alguma atualização. E pretendemos mexer nos regulamentos, pretendemos mexer nos nossos estatutos, porque a realidade de 1996, o contexto de 1996 não é o mesmo contexto de 2003 e nunca será o de 2024, 2025, por aí adiante. Em termos mais ou menos gerais, dizer aquilo que pretendemos fazer. Esgotou em muitos as questões que preparamos para si. Eu vou lhe perguntar o que pretende fazer para promover a relação da Ordem dos Advogados de Angola, o sistema de justiça, o executivo e as demais instituições do país. Eu já para cá já fiz uma passagem por aí. Atitudes musculadas nós não podemos ter porque não resolvemos absolutamente nada. Como disse, nós teremos comissões funcionais específicas para acudir determinadas situações que ocorrem connosco, quer por via do Executivo, quer por via dos órgãos que intervenham no sistema da administração de justiça. Os órgãos de polícia, Ministério Público e a própria magistratura judicial. O que nós pretendemos é, por via das nossas comissões, ter contactos permanentes com estas instituições, com estes órgãos. Como disse antes, de forma diplomática e até mesmo pedagógica. Porque nós não podemos aceitar que o que está a ocorrer nos últimos tempos com a moléstia aos advogados, por exemplo, seja por má fé. Eu não posso aceitar, não posso acreditar que um ente público como é o Estado e os seus órgãos atuem de má fé. Não. Primeiro, não é essa a sua vocação e, segundo, não é para isso que estão criadas essas instituições. Supomos nós que seja mesmo por mero desconhecimento de determinadas normas. Enquanto técnicos, e com esse conhecimento, nós vamos procurar ir levar a eles este conhecimento. Para quê? Para que melhorem as nossas relações, para que nós sejamos efetivamente tratados conforme a dignidade que temos. Nós temos dignidade constitucional. A advocacia é uma instituição essencial à administração da justiça. Ou seja, no final das contas, o nosso objetivo e o dos outros operadores do sistema de administração da justiça é exatamente o mesmo. É que se realize justiça. Então, por que haveremos de andar desencontrados? Há quem diga, não, mas as nossas prerrogativas não estão expressas. Eu entendo que estejam. Estão expressas. E aquelas que não estão, supostamente, mais clarificadas, eu devo cuidar delas do ponto de vista de equiparação. Por exemplo, nas cerimónias oficiais, o bastonário é equiparado ao Procurador-Geral da República. Os conselheiros nacionais são equiparados aos juízes conselheiros dos tribunais superiores. Se a eles é dada aquela proteção, mutatis mutandis, a nós não é dada diferente, será a mesma. Nesta interação que se pretende, e porque mesmo conversando que as partes, que as pessoas se entendem, que os técnicos se entendem e que se desenvolve, nós pretendemos levar isto e na perspectiva até de, se for o caso, porque não especificarmos, dizer exatamente quais são as nossas prerrogativas, quais são as nossas imunidades. Que eu entendo que não é um problema porque elas lá estão, por via deste princípio da equiparação. Como vai fazer para garantir transparência na gestão financeira da Ordem dos Advogados de Angola se for vencedor desta corrida? Um renascer assente nas conquistas alcançadas até hoje. O que de positivo tem estado a ser feito até hoje vai se manter, com a tónica de procurar melhorar. A Ordem dos Advogados não só é a instituição mais democrática da República de Angola, como também é a instituição mais transparente. Com o
cumprimento da periodicidade, a Ordem dos Advogados presta contas aos seus associados. Ainda agora, recentemente, estivemos no AMBO e foram apresentados relatórios de contas, de atividades e de contas da Ordem dos Advogados. Foram aprovados e, depois de aprovados, esses relatórios são publicados no Jornal Oficial. É uma prática positiva? É um ganho que vem do passado? Vamos manter. Como irá garantir, por que meios irá garantir que os eleitores acompanhem o cumprimento das suas promessas eleitorais? Por aquilo que é a nossa atividade. É assim, o conhecimento da vida interna da Ordem, da gestão da Ordem, o conhecimento dos problemas reais dos advogados que nós temos, permitiu, primeiro, criar uma equipa de trabalho que nós chamamos uma equipa agregadora. Uma equipa com advogados com experiência de gestão da vida da Ordem e advogados que nunca estiveram ligados aos órgãos sociais da Ordem, mas com qualidade técnica, profissional e científica, que em conjunto fizemos um programa concreto, simples e objetivo. Tudo que consta do nosso programa é factível e atende aquilo que são as nossas preocupações no momento. Nós não temos nenhum sonho, não estamos a vender nenhum sonho. Isso é para os políticos. Nós somos técnicos e temos que ser diretos e objetivos naquilo que fazemos e pretendemos fazer. Portanto, o que nós nos propomos não é para que alguém tenha receio que não ocorra. E até porque vai se refletir no dia a dia de cada um de nós. E, efetivamente, ali onde existir alguma dificuldade, vamos sim esperar que sejam cobrado para que nós não falhemos com aquilo a que nos comprometemos. Guimarães, eu tenho, se me permite, eu tenho uma memória hoje indescritível. Nós estivemos a trabalhar no Cunene, aliás, desde que começou a campanha, faz agora 7 dias hoje, nós já percorremos 8 províncias do país e vamos continuar a partir da manhã. E nós estivemos a trabalhar há dias no Cunene. Há um colega advogado nosso, Dr. Hermenegildo, que vive e trabalha no Curoca, município mais pobre de Angola. Esse meu colega, tendo tomado conhecimento que naquele dia nós lá estaríamos, começou a sua caminhada 3 dias antes para estar presente. No Curoca tem um sítio que chama um esquadra de polícia. Não tem procuradoria, não tem juiz. Quando há algum problema no bairro, ele tem que cuidar para que não se faça justiça por mãos próprias, ele tem que cuidar de esperar a passagem do Camaz ou do Unimog para ir até Caama e apresentar aquele cidadão ao Ministério Público. Ele é um exemplo de como está o nosso país. Aquilo que nós pretendemos na nossa interação, que é o contacto, quer com o Executivo e quer com os demais órgãos do sistema da administração da justiça, se Deus quiser, vai permitir que este quadro se altere muito rapidamente no Curoca. Alguma ação planeada por si para permitir um envolvimento maior dos associados às suas ações, caso vença? A verdade é que por isso é que nós temos o cuidado de ir ao encontro. Cabeça de lista e com parte da sua equipa vai diretamente ao encontro do eleitorado. Por quê? É importante que os colegas sintam que a nossa intenção não é outra senão que todos, mas rigorosamente todos os advogados de Cabinda do Cunene inscritos na nossa ordem se sintam acolhidos e abraçados pela ordem. Porque, na verdade, a ordem somos todos nós. É cada um de nós e somos todos nós juntos. Uma ordem interativa, uma ordem agregadora. Todos se sintam abraçados pela ordem. Essa é a nossa missão. Sobre ética na campanha eleitoral,
tem alguma medida que vai tomar ou que tem estado a tomar para garantir que a sua campanha seja ética? Como lhe disse, nós temos uma equipa, a nossa lista é constituída por profissionais com vasta experiência e elevado nível de conhecimento, que não permite que andemos à margem daquilo que são as normas que regem a nossa atividade e, sobretudo, este momento que estamos a viver, porque nós somos daqueles que entendemos que os fins não justificam os meios. Não é o facto de estarmos em época de campanha eleitoral que possamos fazer tudo. Há limites e há cuidados a ter. Porque, na verdade, primeiro, nós não somos profissionais quaisquer. Nós somos advogados. E o nosso nível de responsabilidade é muito, muito elevado. Não podemos fazer coisas que nos comprometam amanhã. Eu não posso praticar um ato hoje, porque estou em campanha, que atinja, que fira a honra e a dignidade do meu colega. A campanha termina amanhã e a vida continua. E por termos esta equipa com esta qualidade, nós conseguimos montar um grupo de apoio em todo o território nacional que segue exatamente as mesmas linhas que nós. E, graças a Deus, até este momento, ninguém, absolutamente ninguém, ainda reclamou de algum ato menos bom praticado, quer por nós, quer para o grupo de colegas que nos vai apoiando pelo país inteiro. Como é que os associados podem apoiar a sua campanha? É fazer o que tem acontecido até hoje. Nós tivemos a sessão de abertura em Benguela. Nós tivemos, na nossa sessão de abertura, no dia 25, reunidos mais de 200 eleitores. Sábado, ao final do dia. Porque as pessoas, os advogados, conhecem-nos, conhecem a nossa prestação e acreditam naquilo a que nos propomos fazer. Nós fomos ao Ambo, uma cidade ultra-religiosa, domingo de manhã, às 10 horas, e nós tivemos na sala mais de 70 eleitores. Estivemos no Bié num domingo de tarde, debaixo de chuva, mais de metade dos advogados e eleitores do Bié estiveram na nossa sala. Fomos ao Menongue, segunda-feira, horário normal de expediente, e nós tínhamos mais de 2/3 do eleitorado do Quando-Cubango naquela sala em que trabalhamos. Fomos ao Lubango, em horário de serviço, meio da manhã. Nós tivemos uma sala com 150 lugares, todos preenchidos, dos quais apenas 6 eram estagiários. Estivemos no Namibe de tarde, no mesmo dia, e tivemos todos os advogados e eleitores do Namibe presentes, exceto um colega que está cá em Luanda por problemas de saúde. Fomos ao Cunene, não foi diferente. Estivemos ontem no Kwanza Sul, as imagens falam por si, quer dizer, sentimos que os colegas apoiam, primeiro, reconhecem a qualidade do valor da nossa proposta e por isso vêm ao encontro. Nós vamos amanhã continuar, a partir da manhã, e esperamos que os sítios por onde vamos passar, o cenário não seja diferente. Temos fé que sim. Precisamos é que os colegas primeiro venham a ouvir, na primeira pessoa, e depois, no dia 15, façam o que é devido. E o que é devido não pode ser diferente do que votar certo e consciente. E votar certo e consciente, por força da qualidade e composição da nossa lista, da objetividade e execuibilidade do nosso programa, que vai de encontro aos problemas atuais, é votar na lista D. Alguma coisa quer acrescentar mais para o fecho de conversa aos nossos eleitores, a quem nos segue, aos nossos seguidores? E dizer que nós temos o dever estatutário de exercer o voto. Nós, lista D, temos uma proposta para a solução de alguns problemas e a melhoria
de algumas condições da nossa vida. Os programas nunca são acabados. Aí por onde estamos a passar, se algum colega sentir que tenha algum contributo a emprestar, nós estamos abertos a receber. Dizer que reflitam bem. Cuidado com os sonhos, a quem esteja a vender sonhos. Nós não estamos a vender sonhos. Nós temos propostas concretas, objetivas e execuíveis. Nós pensamos no problema do advogado e temos a certeza que vamos conseguir cumprir, porque o nosso grupo é um grupo, como disse, é um grupo de trabalho agregador. Guimarães, no nosso grupo não há 2 advogados do mesmo escritório. Não há. Nós tivemos o cuidado de não fazer isso. Para quê? Para que a maior parte se sinta efetivamente abrangida. E mais, um aspecto a que não me referi, a composição da nossa lista. Somos 12, desses 12 nós temos advogados radicados em Luanda e temos advogados de outros conselhos provinciais. Porquê? Porque em 1996, quando foi instituída a ordem era Luanda. Em 2023, era Luanda e eram poucos advogados. Em 2023, eu tenho mais de 10 mil advogados disseminados por todo o país. Naquela altura, ficou consagrado o Conselho Nacional da Ordem dos Advogados. Por que não hoje? O Conselho Nacional integrado por advogados apenas residentes e domiciliados profissionalmente em Luanda. Por que não eu começar a pensar num ensaio de um dia termos um Conselho Nacional, verdadeiramente nacional? Se nós hoje temos a ordem disseminada por todo o país. Então nós tivemos a ousadia de fazer este ensaio. Fomos aos concelhos que depois de Luanda são os mais populosos do ponto de vista profissional e fomos buscar um advogado. Fomos a Bengala buscar a doutora Conceição Manita. Fomos ao Ila buscar o doutor Messias. Fomos ao Ambo buscar o doutor Afonso. Fomos a Ambo, Ila, fomos a Cabinda buscar o doutor Francisco Luemba. Portanto, acreditamos que vai funcionar, o impacto será positivo, o que irá provocar uma proposta de alteração aos nossos estatutos, primeiro, para elevarmos o número de conselheiros e, segundo, para então agregarmos efetivamente advogados de todo o território no Conselho Nacional. Portanto, é a lista agregadora, é a lista de todos os advogados. Conseguiu exprimir as suas ideias no tempo programado. Temos a semelhança dos outros candidatos, entre 30 a 50 minutos para expor as suas ideias, expor as suas visões. O Dr. José Carlos conseguiu fazê-lo no tempo que estava agendado para si. Disciplina, o dedo de disciplina. Assim que nos assiste, já sabe o que deve fazer. Poderá ver esse episódio quantas vezes considerar necessário, poderá rever as perspectivas e visões apresentadas pelo candidato e decidir no melhor para a Ordem dos Advogados. O que não pode fazer é ficar parado, é não decidir, é não participar no pleito eleitoral. Nós desejamos que todos os associados exerçam o seu dever de voto. Pretendemos que todos os associados façam parte da mudança, façam parte da vida da Ordem dos Advogados de Angola, porque é disso, na verdade, que se trata, né? Sermos nós a sermos partícipes, sermos autores da história da mudança da Ordem dos Advogados de Angola. Portanto, participe, sim, esteja com todos os associados, escolha o melhor entre os candidatos que aqui passaram, que vão passar, e até a próxima.